tudo que não podia acontecer, aconteceu ontem. Na Champions League, na NBA com o LeBron James e na Libertadores também. Cara, vamos falar um pouquinho de Champions para dar uma aliviada, depois eu falo do Corinthians. Bayern de Munique não conseguiu reverter, né? Acho muito improvável que aquilo acontecesse 3-0, um placar muito grande, ainda mais com um time tão ajeitado quanto o do Manchester City, cara. Não conseguiu, né, se impor. Defesa, meio campo defensivo, a defesa do City muito bem postada. Jogadores fazendo excelentes partidas, né? Bernardo Silva, De Bruyne e o Haaland também, que não perdoa nunca, né? Até o Bayern de Munique até empatou ali com o Kimmich de pênalti, mas, sem um time abaixo do que as outras edições, enfrentando problemas pessoais também dentro do vestiário. O City se classificou para semifinal contra o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid passa. É um time com peças individuais melhores do que o City, mas nunca se sabe. Se alguém falar que o City é favorito, vou ter que respeitar, porque é um time muito bem acertadinho. Do outro lado, o Benfica não conseguiu também reverter o placar, até tomou gol também da Inter, um time mais casca-grossa, tem jogadores melhores também. Mas podia acontecer, não era algo improvável. Só que se formou a semi Inter e Milan, vão ser dois jogaços, dois clássicos, só que é o clássico que a semifinal que vai definir o vice, né? Quem enfrentar vai passar o Real City, cara, sem condições. Eu ainda acho que tem um pouquinho de jogo contra o City ainda, por ser um time que, né, não ganhou ainda. Mas se for contra o Real, então, esquece, pode entregar a taça, né? Sem condições. Teve aquele lance lá na NBA, teve o lance com o LeBron James, né? O Lakers perdeu o jogo, mas teve uma briga lá, chamaram ele de velho, ficou putão, brigou com todo mundo, né? Deu expor, coisa de doido, né? Gosto muito de acompanhar o LeBron, faz muito tempo. Gosto de basquete também, bastante. Bom, falamos sobre isso. Vamos falar sobre o jogo de ontem. O que eu já vinha falando aqui se concretizou, se exemplificou de uma maneira assim, quer que eu desenhe? Foi o que aconteceu. Não tem tática, não tem formação que leve o time à frente. Não tem nada, não tem trabalho do treinador. Não tem uma cara, não tem um objetivo, uma lógica. O que o Corinthians propõe o jogo só quando tem talento individual, porque fora isso, cara, sim, não tem uma triangulação, tem uma tabela, não tem movimentações específicas que façam o time ir pra frente. Só quando sobra uma bola, só quando o do Queiroz entra no lugar de Fagner que machucou, que aí ele vai pra cima, porque não é bem postado defensivamente, não tem reconstrução no meio do campo e finaliza, não é todo jogador que finaliza, né? Os números de chutes ao gol relata bem isso, né? Eu precisava reverter o placar, pelo menos empatar, e pouquíssimo chute ao gol. Tudo numa bafa, no finalzinho, complicado. De novo, as ligações diretas, assim, né, do meio da defesa para o ataque, quando está em uma situação ruim, né, os próprios jogadores sentem isso, que não tem criatividade e começam a jogar a bola lá para frente. Não acho que isso é treinado, né? Porque se fosse, ia ter que demitir o cara hoje, porque não tem efetividade em alguma nisso. E mesmo se fosse essa a proposta, faz isso de maneira errada também. Não é jogando bola no seu centroavante para ele tentar cruzar. Não tem lógica isso, né? Mas quando essas jogadas eventualmente no talento do Juliano, tentando buscar o Roger Guedes, alguma coisa saía de bom ali. Fora isso, foi complicado ver o jogo, porque além de jogar mal, nada que ele estava tentando estava dando certo, nada.
as tomadas de decisões horríveis, tanto dos jogadores como do treinador. Ele teve que fazer algumas substituições forçadas, né, no caso do Fagner e do Cantillo, que estava até bem, mas tem suas limitações. A limitação do Fagner é deixar o espaço, né, na defesa, que ele não é mais o mesmo. Natural isso também, a idade vai avançando, e o Cantillo é um jogador ok, mas ele é limitado, né, não pode esperar que resolva o jogo, um craque, resolva o meio campo ali. Fez o que pôde, infelizmente os dois jogadores tiveram que sair. Entrou bem, que foi do Queiroz, ele já havia feito essa função de lateral, acho que ele jogou bem, não sei se ele fica até o final do ano, acho que não, né? Mas é um jogador bom pra caramba, não sei porque que ele não entra mais nessas rotações. Mas a outra substituição foi péssima, né, cara? Eu entendo colocar o Rony, mas ele mesmo não tem como defender mais. Eu gosto dele, mas ontem fez uma partida muito abaixo. Quer dizer, tudo que ele tentava fazer dava errado, e ele percebeu que, cara, não consigo passar a bola para frente, tem que passar a bola para trás, para o lado, indecisões, não fluiu o jogo, a torcida ficou realmente irritada, com razão, porque não é algo que depende só dele, ele não conseguiu fazer, deve ter sentido um pouquinho também, entendo que isso aconteça, mas é por isso que ele as pessoas não defendem ele como titular. Agora eu entendi. O Michael não vem jogando bem, então assim, não fazer o quê? Não tem Renato, o Juliano tem que jogar mais à frente. O time ideal seria Fausto e Juliano ali, né? Mas não é possível, e não há vontade do treinador de fazer isso. Quando ele viu que o Cantillo saiu, e o problema era teve que sair, e o problema era o meio campo, cara, eu acho que ele tinha que tentar outra formação, tentar alguma outra coisa, porque ao longo do jogo, não desse jogo, dos outros jogos também, não muda nunca, é sempre esse 4-3-3, às vezes vira um 4-4-2, bem raramente, e falou, tô sem meio campo, tô sem armação, vou colocar um volante de contenção. Não tem muita lógica, por mais que o Fausto Vera se lança mais à frente, ele é um bom jogador, eu gosto muito dele, se provou super titular do time, mas vai até um limite. Acho que essa criatividade precisaria ter do Juliano no meio campo, então talvez tentar outra estratégia, colocar o Watson que joga um pouquinho mais pro meio também, tentar o Valeta, tentar o Pedro, e não colocar o Rony, porque aí depois entrou o Romero, cara. Por quê? Não tem explicação. Se é um jogador de velocidade do lado, para que isso? Eu até entenderia jogar ele mais pelo meio não, perto da área, mas o Romero é um jogador que precisa de muita movimentação, e não estava tendo isso, só estava tendo isso com jogadores velozes, principalmente com a entrada do Queiroz. Cara, eu não entendi o porquê, só foi por causa de nome, não foi efetivo em nada o Romero, nada, até nos cruzamentos terríveis. E Yuri Alberto e Roger Guedes, assim, o treinador precisa mostrar, falar, se vocês não fizerem mais do que vocês estão fazendo, no caso do Roger Guedes nem tanto, mas do Yuri, você não pode ser só um jogador que chuta pro gol, você precisa, e nem isso você está fazendo. Vou precisar tirar você, vou dar uma bronca, vou fazer alguma coisa, porque não tem alternativa para ele. Nem o Paulinho, né? Que o Paulinho entrou no segundo tempo totalmente centroavante, não tem meio. Quando ele colocou no lugar do Juliano, eu falei, vai dar uma renovada no meu campo, né? Mas tentei me iludir, porque eu já sabia que ele ia ficar enfiado. Já sabia, mas eu tento me iludir, achando que ele vai tentar fazer algo que ele já fazia antes, que é meio campo, mas não. Cara, o cara ficou enfiado no meio dos zagueiros,
ou enfiado na ponta perto do Roger Guedes para tentar uma tabela. Só que são dois jogadores que eles fazem a movimentação, assim, passou a bola pro cara que passa a bola também, não é um cara que avança. Quando teve chance do Roger Guedes ir pro meio, tentar uma jogada individual, chute péssimo também em cima do zagueiro, horrível. Paulinho sempre abaixo, não é porque deu 2 canetas ali seguidas que ele virou o craque, né? Tudo próximo à lateral. Cara, assim, é um jogo para você ver os 11 jogadores e apontar os erros dos 11, assim, porque eu acho que só salva o Fausto e o do Queiroz, só. O resto, todo mundo abaixo. Acho que tem algumas explicações porque o Adson não entrou. Acho que, por mais que tem gente que não gosta dele, é um jogador que faz o melhor que ele pode. Quando ele às vezes vem da ponta pro meio, fazendo inversões, não é um cara que tem um passe ruim, vem chutando melhor. Acho que ele faria pelo menos um trabalho um pouquinho mais decente que o Romero, isso eu tenho certeza absoluta. O Galeta e o Pedro também, né? Minha colinha aqui. Quando teve algumas triangulações também, chegou, mas o resumo do jogo foi bola na área para tentar fazer alguma coisa. Gil e Balbuena, mas só isso, né? E o Roger Guedes também, quando realmente precisou, cara, chutes assim, totalmente equivocados, não passa a bola como precisa. Aquela bicicleta lá foi horrível. Cara, o que foi aquela bicicleta, cara? Foi na lateral quase, não tava de frente, não sabia onde ele tava. Por que não tocou a bola pro Gil aquela hora? Eu sei que o jogador sente o peso, precisa resolver, precisa fazer alguma coisa. Só que as tomadas de decisões novamente, né? Vou bater nessa tecla aí 1000 vezes, porque os jogadores se mal acostumaram com o Renato Augusto. E vou falar Renato Augusto pela última vez, cara. Assim, todo jogo fala porque não tem Renato Augusto, porque não tem Renato Augusto, cara. O Augusto é um bom jogador, excelente jogador, vai entrar pra história do clube aí como os melhores que jogaram, pela qualidade, pela raça, pela vontade, pela saber o que é o Corinthians. Mas o Corinthians foi fundado em 1910. Ele é mais um jogador, assim, de tantos que tiveram, assim, né? Sócrates, Rivelino, enfim, Ronaldo, é mais um jogador, não um dia ele vai parar, e aí? Se ele chegar amanhã e falar, não vou jogar mais, parei, e aí, o que ele vai fazer? Vai fechar o clube? Complicado, né? Bom, já xinguei todo mundo, eu acho, né? Com certeza escrevi muita coisa, se eu faço tudo que está escrito aqui. Fernando Lázaro tem uma reunião hoje no Corinthians. Eu não acho que ele vai sair. Eles vão se reunir lá para falar o que vai acontecer. Assim, ele não vai sair porque não tem quem colocar. Dorival está quase acertado no São Paulo, quase tudo certo. Qual que é o nome? Não tem dinheiro para trazer técnico gringo de fora, bom, quer dizer, técnico português horrível, fica com o Fernando Lázaro, né? Não é mais barato. Especularam o Jorge Jesus, gente. Sério mesmo. O cara tá tentando arranjar uma vaga na seleção brasileira e gostaria no Corinthians sem condições, né? Tá todo mundo querendo a volta do Tite. Acho que o Tite não faz nada esse ano se não for Premier League, se não for Europa. Eu acho que ele vai ficar aquele ano sabático dele, mas passando a proposta da Europa ele vai, senão. Sobre o Corinthians é isso, fica a minha revolta ali e assim, não falta vontade, não dá para reclamar disso, só que chegou a um limite. O treinador não consegue explorar o melhor de cada um e tem jogador abaixo que tem que tomar um banco, cara. Assim, isso acontece, é previsto na periodização, trazendo um pouco da educação física que é normal, sei lá, preparo físico é complicado no futebol, não tem muito, a preparação é interrompida pelo calendário extenso, então o jogador vai tendo altos e baixos, tal, que tem que jogar quem está em alta, e você tem que rodar bastante elenco. Novamente, eu acho que tem opções, não foram feitas substituições precisas por erro do treinador, e isso tem que ser cobrado. Se ele vai ser demitido, eu não sei, acho que
acho que cabe ficar como auxiliar ainda, mas não como treinador. Mas assim, vai trazer aqui, né? Bom, tem Juventus hoje, Sporting Juventus. Gosto de acompanhar bastante Juventus também, faz tempo. Tá 1x0 para Juventus no agregado. E Manchester United e Sevilla também, se não me engano, tá 2x2. E esses dois times aí, Manchester United e Juventus, não sei se eles vão se enfrentar em semi, alguma coisa assim, mas provavelmente vão ser os times ganhar a Europa League, né? Acho que foi isso. Fica a revolta aqui. E alguma coisa tem que ser feita, porque a sequência de jogos é complicada, né? Goiás fora de casa, reverter o placar contra o Remo. Não acho que esse time faz 2 gols no Remo. Não acho mesmo. A não ser que o Remo entre muito abaixo. Não acho que isso vai acontecer. E tem clássico vindo aí também, né? Seja o que Deus quiser, é só por São Jorge mesmo. E é isso, cara. Valeu, até a próxima.